Hoje eu quero conversar com vocês sobre um princípio fundamental da nossa vida cristã, irmão. Que é trabalhar juntos, que é estar juntos. E com isso eu quero começar lendo Esther, capítulo 4. Vamos para o livro de Esther, capítulo 4, verso 14. Nós vamos até o verso 17. Vocês viram ali que isso é uma guerra na savana. Búfalos e leões se degladiam o tempo todo. Entrou um outro elemento ali, que era o crocodilo. Então o filhote teve um momento que ele estava sendo mordido por leões e crocodilo. Parecia que ali era o fim dele. Quando eu assisti esse vídeo, depois vocês veem na internet se vocês quiserem, é só achar. É porque está em VHS a resolução. A gente está tão acostumado com 4K, 8K e afins, né? Que quando pega uma fita mais antiga assim, e olha que eu estou falando fita. A gente fica olhando e achando que a imagem é tão ruim que não dá para ver, mas deu para ver. Mas a mensagem é muito clara. Quem fica sozinho vai ser mordido. Quem se isola é presa. E a única forma de nós vencermos os ataques de Satanás, que brama como um leão buscando quem possa tragar, é se nós permanecermos juntos, como rebanho. Não tem outra opção. Vamos lá. Vocês acharam esse? Pelo 4? Amém? Vamos lá? Nós vamos levar textos como sempre. Então fica com o seu equipamento ou com a sua palavra aí, e você, se você não seguir, vai ser disponibilizado na internet, ok? Então coopera conosco. Aliás, deixa eu falar aqui. Cada joinha que você dá lá no Instagram, eu ia falar Instagram. Cada joinha que você dá lá no Instagram, cada curtida que você dá no YouTube, cada compartilhamento, cada vídeo salvo, você ajuda essa mensagem a chegar mais longe. Tem gente que ouve a mensagem em outros países, irmãos, em outras cidades. Mas presta atenção. Você curte coisa de tudo quanto é canto aí. Eu vejo aí as pessoas curtindo. Deus abençoe. Continue curtindo. Mas faça isso com a sua igreja também. Aliás, você já se inscreveu no canal da sua igreja? Nas redes sociais da sua igreja? Se você não está junto, irmão, olha o vídeo. Vamos lá. Mardoqueu, pai adotivo de Esther, agora rainha Hadassa, rainha Esther, fala para ela o seguinte: quando Amã, o inimigo dos judeus, se levanta para destruir todos os judeus, que estavam no exílio. Então ele fala bem assim para ela: se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai serão mortos. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Vá, reúna todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam, não bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Aí o versículo 17 diz assim: Mardoqueu retirou-se e fez tudo o que Esther lhe havia ordenado. Ok? Então assim, a estratégia, existe uma estratégia, irmãos,
que nós precisamos seguir, que a gente tem, que é a estratégia de manada. Esses dias eu estava vendo um podcast, um corte de um podcast, e esse rapaz estava falando que ele participou de uma savana na África. E ao participar dessa savana na África, ele disse que foi a savana mais barata que ele foi, e não tinha carro, era uma savana a pé, safari on foot. E aí, brasileiro, né? Pechinchando coisa, né? Ótimo, né? Mas assim, ele foi e recebeu a instrução do guia. E o guia, muito tranquilamente, falou com ele o seguinte: olha, nós vamos sair, nós vamos andar em linha, em fila, mas não saia da fila. Se você tiver que tirar alguma foto, você vai falar: ó, eu quero tirar uma foto. Todos vão parar, vocês vão tirar as fotos, mas você não pode ir nem para um lado, nem para o outro, você tem que permanecer na fila. Se você vir um leão, e esse leão tiver 1 quilômetro, 2 quilômetros de distância, nunca, jamais corra. Porque esse leão, a 1 quilômetro de distância, savana é sempre plano, né? Então você vê as coisas de longe. E esse leão vai alcançar você em 40 segundos. Então não corra, jamais corra, jamais saia da linha. Porque os animais aqui, eles estão acostumados a uma coisa muito interessante. Quem se afasta do rebanho, ou está cansado, ou está velho, ou está doente, e esse é presa fácil. Então se você se afasta do rebanho, porque ali a linha significa que está no rebanho, você está mostrando que você está fraco. E na savana, só quem corre é comida. Predador corre atrás de quem está fraco, e corre atrás de comida. Então por isso que o leão, isso aí é uma outra mensagem, quando o leão olha para um búfalo, assim, o búfalo é maior do que ele, vocês viram ali? Mas quando ele olha para um búfalo separado, ele não vê o búfalo, ele vê, comida. Um leão, irmão, quando olha para um elefante, ele não vê o tamanho do elefante ou a força do elefante. Na mentalidade do leão, ele vê o quê? Comida. Então essas instruções que foram dadas, irmãos, é muito importante. Porque os leões não atacam o grupo inteiro. Eles procuram aquele que se separou, aquele que está desgarrado. Então pense comigo, como é que zebras, antílopes, búfalos sobrevivem no meio dos predadores? Eles não têm presas afiadas, não têm garra. Talvez o búfalo, né, os machos têm chifre. Mas a força deles está em uma única estratégia: eles andam juntos. E o conceito de manada é a sobrevivência deles, irmãos. Então, meus amados, igreja do Senhor, assim como na savana africana nós temos um predador espiritual, que está sempre à procura de uma presa fácil. E aqui eu vou começar a pregar. Presta atenção. A Bíblia nos alerta, 1 Pedro capítulo 5, no verso 8. Sejam sóbrios, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando quem possa o quê? Vocês estão aí? Que possa o quê? Devorar. Satanás não está brincando não, irmão. O ladrão não está brincando de roubar, matar e destruir. João 10:10. Perceba que o diabo procura quem possa devorar. E ele não pode devorar a manada inteira, irmão. Mas pode devorar aquele que se isolou, aquele que saiu da comunhão, que deixou a igreja, que se afastou dos irmãos. E sabe qual é uma das armas mais sutis que Satanás está usando hoje em dia, no nosso tempo? Eu vou jogar luz em cima disso. O orgulho. O orgulho é a arma que Satanás está usando para nos isolar. Porque se nos isola, nós nos tornamos
presa fácil, mas não é aquele orgulho escancarado, aquele orgulho arrogante, é um orgulho silencioso, é um orgulho bem vestido de espiritualidade, irmão, é o orgulho de exigir que me conquistem. Lembra de Ratatouille? Se vocês não viram o filminho Ratatouille, tem uma parte em que um crítico gastronômico senta na mesa e fala assim: surprise me, surpreenda-me. E é isso que tem acontecido nas igrejas. Os membros chegam: pastor, surpreenda-me, conquiste-me. Vocês estão em oração aí? Eu estou falando de verdades espirituais profundas. Eu estou jogando luz sobre trevas que estão bem nas trevas. Então presta atenção. Existe um tipo de orgulho, irmão, que não diz eu sou arrogante, mas diz assim: eu estou esperando até que alguém venha até mim. Ele não se manifesta quando nós ou quando não queremos caminhar, irmão, mas ele se manifesta quando queremos ser buscados. Nós não queremos nos mover, mas queremos ser notados. Nós não queremos nos envolver, ter compromisso, mas queremos ser incluídos. E muitas vezes nós chamamos essa falta de inclusão, ou essa falta de relacionamento, com falta de tempo do pastor, com falta de tempo da liderança, com falta de tempo daquele que diz que vai cuidar de mim, com falta de atenção da igreja. Mas se formos honestos, irmãos, muitas vezes é apenas uma falta de disposição do nosso coração em estar presente. Nesse tempo, irmão, foi criada uma lógica perigosa, aonde o outro precisa me conquistar, aonde o outro precisa me convencer, aonde o outro precisa me alcançar, como se um relacionamento fosse dívida, como se proximidade fosse obrigação, e como se discipulado, irmão, fosse entretenimento personalizado, feito sob medida para nós. Você precisa atender as minhas necessidades, porque senão eu não vou ficar aqui. Ninguém olha para mim. Só que esse modelo adoece, irmão. Esse modelo gera frustração. Frustração porque a pessoa espera demais, ela tem uma expectativa que não vai ser realizada. E no final das contas, sobrecarrega emocionalmente quem tenta corresponder a expectativas impossíveis. Você já tentou caminhar com quem não quer andar? Você já tentou ser amigo de quem não quer ser o seu amigo? Já tentou? Você já tentou dar o seu tempo para quem só pode no tempo dele, do jeito dele e da forma dele? Já tentou? Provérbios 18, verso 1, irmão, nos alerta uma coisa muito interessante. Eu gostaria que você pudesse abrir a Bíblia, porque eu preciso que você leia isso. Provérbios 18, capítulo 1, 18, verso 1, fala assim: quem se isola, busca interesses egoístas. Quem está falando isso? Ei, quem está falando isso? É o pastor Flávio ou é a palavra? Tem certeza que é a palavra? Para você depois não falar que sou eu que estou falando para você, porque é o Espírito que está falando. Quem se isola, busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Uma outra versão diz: quem se isola, busca interesses egoístas e rejeita a sensatez. Mas vamos olhar para Esther novamente aqui, irmão. Hoje nós estamos na ceia. E um dia todos nós vamos estar juntos. Juntos. Eu vou repetir: juntos.
Esse é o plano do Pai. Esther poderia, irmão, ter ficado isolada no palácio. Ela já era rainha. Ninguém sabia que ela era judia. Ela podia ficar esperando que alguém viesse resolver o problema para ela. Ela poderia ter pensado assim: eu sou rainha, se Deus quer me usar, que me busque. Se Deus quiser que eu faça alguma coisa, que venha até mim, que me convençam. Mas não, irmão. Quando Mardoqueu, o pai dela, confrontou, ela não cruzou os braços. Ela não esperou passivamente, ela se moveu, ela tomou a iniciativa. Ela disse: reúna todos os judeus e vamos jejuar todos, eu e as minhas criadas faremos o mesmo. Esther entendeu algo que muitos de nós precisamos entender, irmão. O trabalho em equipe exige movimento dos dois lados. Não é só o líder que busca, e não é só a igreja que alcança, é uma caminhada mútua, onde cada um dá um passo na direção do outro. Filipenses capítulo 2, versos 3 e verso 4, olha a palavra, olha o que está falando aqui, Filipenses capítulo 2, verso 3 e verso 4, olha, e essa é uma palavra que é fantástica. Nada façam, por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. No texto, irmão, de Esther, nós vemos um predador chamado Amã. Ele estava tentando destruir o povo de Deus, e ele tinha um decreto, sabe, uma lei, é uma lei, sancionada, carimbada, e já mandada executar. Amã tinha poder político, Amã tinha influência, e era uma situação impossível, porque segundo a lei dos medos e dos persas, um decreto real não podia ser revogado, tinha que ser cumprido. Mas quando o povo santo tem a sabedoria do Espírito Santo, irmão, tem tudo para vencer as situações mais complicadas. Mardoqueu a confronta com uma verdade poderosa. Quem sabe, quem sabe, se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha? Quem sabe Deus não te colocou aí exatamente para esse momento? Meu irmão, eu não sei onde você está, eu não sei em que posição que você está, eu não sei como que você está no seu trabalho, dentro da sua casa, onde você se encontra nesse tempo, mas o que eu posso falar para você é o seguinte: se Deus te colocou lá, é porque Ele tem um propósito. Então aguarde no propósito de Deus, porque da mesma forma como Deus usou Esther, Deus vai usar você nesse lugar onde você está, e você precisa entender essa posição. Mardoqueu estava dizendo para Esther assim: Deus te colocou onde você está com um propósito. Mas Esther, ela não age sozinha, irmão. Ela não fica esperando. Esther convoca, ela mobiliza e ela se envolve. Vamos ler um outro texto aqui, Eclesiastes capítulo 4, verso 9 ao verso 12. Eclesiastes capítulo 4, verso 9 ao verso 12. Esse texto nós usamos muito em casamentos, mas aqui se refere à amizade, a relacionamentos, ok? Então vamos lá. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se os dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Perceba, irmão, que o texto não diz: pobre do homem que cai e ninguém vem ajudá-lo. Ninguém, ele está sozinho. Não é isso que o texto está falando. Ele diz: pobre do homem que cai e não tem quem o ajude. Ou seja, tem pessoas por perto, mas ninguém para ajudá-lo. Não é que não existe pessoas, existe pessoas, só que elas não querem ajudar. Para ser ajudado e para ajudar, precisa de relacionamento construído,
precisa de proximidade estabelecida, precisa de conexão real, precisa sair da superficialidade, precisa abrir o coração, precisa abrir a caverna de horrores, irmãos. Nós precisamos nos expor, nós precisamos ser vulneráveis um com o outro, ser conhecido do outro e o outro ser conhecido da gente. Relacionamento é isso, irmão. O problema todo é que nós estamos tão na superficialidade que a gente já não sabe mais quem senta do nosso lado na igreja. Às vezes a gente não reconhece nem quem está dentro da nossa casa. Quanto tempo que você não olha nos olhos do seu filho? Quanto tempo que você não vê as janelas da alma das pessoas que moram dentro da sua casa? Quanto tempo tem, meu irmão, que você não senta na mesa e simplesmente tira o celular do lado e olha nos olhos para conversar? Nós estamos perdendo conexão real, irmão, em troca de uma mentira virtual. Nós não podemos fazer essa troca, igreja do Senhor. É importante nós termos conexão real, e conexão real se faz com olho no olho e abertura de coração. Se faz com a verdade. Você pode falar isso comigo? Verdade. É com isso que se faz conexão real. A gente não faz conexão real com qualquer outra coisa, irmão. Não dá para esperar que alguém nos ajude se nós nunca caminhamos junto com ninguém. Esther, ela tinha sabedoria espiritual, e ela sabia que antes de entrar no palácio do rei terreno, ela precisava entrar no palácio do rei celestial. Eu estou construindo aqui, estamos aprofundando. Tem coisas que nós paramos de fazer como igreja, e nós precisamos voltar a fazer como igreja, como família e como indivíduos, porque isso faz parte do discipulado profundo com Deus. Antes de trabalhar na terra, irmão, era necessário batalhar no céu, e por isso ela convocou 3 dias de jejum e oração. E reparem, ela não jejuou sozinha esperando que os outros fizessem por conta própria. Ela não disse, jejuem, ela falou, jejuem em meu favor que eu vou jejuar com vocês. Esther criou unidade. Nós estamos juntos fazendo alguma coisa. Ela gerou um movimento coletivo. Você entende, meu irmão, que existem certos momentos, existem certas situações em que você não tem o que fazer, e a pior coisa para nós, como homens, por exemplo, é não ter o que fazer, estar de mãos atadas. Essa para mim é uma das piores situações, piores emoções, piores sentimentos que eu posso sentir. Eu não tenho o que fazer. Aquele momento que você está na sala de espera do médico, esperando alguém que você ama, que está lá na cirurgia. Aquele momento que você recebe uma notícia que você não tem ação nenhuma. Não tem ação? Sai para lá, cão do inferno. Claro que eu tenho ação. Eu vou jejuar, e vocês vão jejuar junto comigo, porque primeiro, para entrar no palácio terreno, eu tenho que entrar no palácio celestial. Vocês estão entendendo aí, irmão? Se você quer entrar nos palácios terrenos, primeiro você precisa entrar no palácio celestial. Essa aqui é uma verdade, irmão. Ela criou unidade, ela gerou um movimento coletivo, e isso nos ensina algo fundamental. O trono que governa o céu é maior do que o trono que governa a terra. Se nós como igreja não entendermos isso, ninguém vai entender, irmão. O decreto do rei, o rei persa ali, né? Ele poderia parecer irrevogável, mas existe um rei, irmão. Existe um rei acima de todos os reis, e o decreto divino pode anular qualquer decreto humano. Entenda uma coisa, eu não sei que tipo de decreto que está sobre a sua vida hoje, mas eu sei aqui, e posso falar isso no nome de Jesus, irmão. Eu tenho um Deus que é o justo juiz, e esse justo juiz, ele pode decretar sobre o teu decreto. Esse é o Deus, irmão, que nós servimos. Em Efésios capítulo 6, no verso 12,
Paulo nos lembra assim, ó, presta atenção, pois a nossa luta não é contra seres humanos. Ei, dá uma olhadinha para essa pessoa que está do seu lado aí. Oh, faz tempo que eu não faço isso. Eita, aleluia. Essa pessoa, a sua luta não é contra essa pessoa. Não é. Traz a sua imagem, a memória aí, quem você odeia, quem você tem uma birra. Pastor, eu não odeio ninguém. Tá bom então. Eu vou falar igual minha mãe falava antigamente. Traz aquela pessoa que o seu santo não bate com dele. Traz aquela pessoa que azeda o seu dia. É? A sua luta não é contra essa pessoa. A sua luta é contra quem está por trás dessa pessoa. Esposa, tua luta não é contra o teu marido. Eu pensei que os maridos fossem falar um aleluia agora aí. Estou decepcionado com vocês, homens. A sua luta, mulher, é contra Satanás, que movimenta o seu marido para fazer coisas que não deve. Maridos, você não deveria estar em guerra contra a tua esposa. Você deveria estar em guerra com Satanás, que movimenta o coração e o sentimento da tua esposa. A nossa luta não é contra carne e sangue, ou contra seres humanos, mas contra todos os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal, aonde? Nas regiões celestiais. Então, quando nós lutamos juntos, irmãos, em oração, em jejum, em unidade, quando todos se movem, não apenas alguns, as portas do inferno não podem prevalecer contra nós. E eu estou respondendo aqui algumas perguntas que falam assim: por que a igreja não cresce? Porque nós estamos fazendo certas coisas sem unidade. Vocês estão aí ainda? Falei que eu estou trazendo luz aqui nas trevas. Estou quebrando sofismas hoje aqui. Sabe o que é um sofisma? O sofisma é uma conclusão a que você chega, que parece ser verdadeira, mas que foi construída com um argumento falso. O que é argumento falso? Uma mentira. Isso é um sofisma. Por isso que os sofismas têm que ser confrontados com a palavra, com a sabedoria da palavra, para ser destruídos. Porque nós só vamos construir alguma coisa baseada onde? Na verdade. Se não for a verdade, irmão, nada funciona. Se nós nos movermos todos juntos, em unidade, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. As portas do inferno terão que se abrir, irmão. É assim que funciona. Sabe qual? A gente entende assim, tem uns que entendem assim: mas as portas do inferno não vão prevalecer, significa que eu tenho que me proteger aqui do inferno que está me atacando. Não, é o contrário. Está falando das portas do inferno, está falando que a igreja está indo lá na porta do inferno e está falando assim: ó, sai! E nós vamos entrar nesse inferno, e nós vamos saquear esse inferno para a glória do Pai. E nós vamos trazer as vidas, meus amados, que estão no inferno, para a glória de Deus. Nós vamos povoar o céu, irmão. É isso que nós vamos fazer, é isso que nós somos chamados para fazer, se nós trabalharmos em unidade. Jesus mesmo prometeu, irmão, Mateus 18, 19 e 20. Eu estou botando palavra aqui, irmão. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Mateus 18, 19 e 20. Também digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem dois ou três
o meu nome, ali eu estou, aonde? No meio deles. Irmão, presta atenção. Quando você se reúne lá na sua célula em 2, 3, quem está lá? Isso. Jesus sempre está sozinho, irmão? Ou Jesus está lá o Pai e o Espírito Santo também? Então se tem 2 com 3, 5. Se tem 3 com 3, 6. Meu irmão, a gente está sempre em bando. A gente nunca está sozinho. Não vem não. Estou sempre em bando. Eu estou sempre na manada. Deus não vai deixar a gente sozinho. Quando você está lá na sua casa, marido e mulher, quantas pessoas são, marido e mulher? 2, né? Se vocês chamam Jesus, se vocês estão ali no nome de Jesus, quem vai estar mais? Lembra do cordão de 3 dobras que nós falamos? Então Jesus vai estar lá. E se você bota os filhos na história, quanto tempo tem que você não se reúne à mesa e não faz oração? Vocês estão aí? Ótimo. Vocês estão entendendo a dica? Fica a dica. Fica a dica. Bota a mesa. Chama o pão da presença. Não perca isso. Não perca isso. Eu vou falar uma coisa aqui. Eu estou vendo aqui você, eu estou vendo aqui você. O povo aqui que está com o ninho vazio. Vocês estão com o ninho vazio, mas tem 2 em casa. Vocês não estão com o ninho vazio, não. Tem muita gente na mesa. Não se esquece disso, não. Viu? Tem muita gente na mesa. Tem muita gente na mesa, irmão. Nossa mesa está cheia. Nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Peguei ele no pulo agora. Fica quieto, tranquilo aí. Peguei no pulo. Mas olha, meus amados, trabalho na equipe não significa ausência de risco. Esther estava ciente de que poderia morrer ao ir ao rei sem ser chamado. Era contra a lei. Mas ela também sabia que se não fosse, morreria ela e o seu povo. Então ela toma uma decisão de fé. Se eu tiver que morrer, morrerei. Esther escolheu o risco certo. Esther escolheu se mover mesmo com medo. Ela escolheu sair da zona de conforto em vez de ficar esperando que alguém viesse resolver tudo para ela. Porque às vezes, irmãos, fé vai exigir sua coragem. Aliás, na maioria das vezes, geralmente, a sua fé vai exigir que você seja corajoso. Às vezes nós precisamos arriscar a nossa zona de conforto, a nossa reputação, a nossa segurança, confiando que Deus está no controle, irmãos. Hebreus capítulo 11, o verso 6, fala assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Esther buscou a Deus junto com o seu povo, e quando foi ao rei, o rei estendeu o cetro de ouro para ela. A graça prevaleceu, o povo foi salvo e o predador Amã foi derrotado. Então, meus irmãos e minhas irmãs, qual é a lição clara que Deus quer nos ensinar hoje, nesse momento? Primeiro, que nós devemos abandonar o orgulho da espera passiva. Pare de esperar que todos venham até você. Pare de achar que relacionamento é conquista e que você é o prêmio. Eu vou falar dessa forma: você é precioso, você é amado, você é querido, mas você não é a bolacha mais crocante do pacote. Ok? Eu sei que você, seja você, meu irmão, quem dá o primeiro passo. Seja você quem liga, quem procura, quem se envolve. Tiago 4,6 diz assim: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Segundo lugar, uma segunda coisa que nós precisamos aprender, que nós devemos permanecer juntos. Não saia da fila, irmão, nem para um lado, nem para o outro. Não se isola. Vou falar de novo: não se isole.
Não deixe de congregar como é costume de alguns. Hebreus, no capítulo 10, verso 24, verso 25, fala assim: e consideremos-nos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos nos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia de quê? O dia da volta do Senhor, irmão. Meu irmão, se nós amamos os nossos irmãos, nós vamos querer que todo mundo esteja na glória junto comigo. E é por isso que eu insisto tanto com vocês. E é por isso que eu vou continuar falando. E é por isso que eu vou continuar sendo chato. Que se eu sou chato, eu serei o chato. Mas eu não posso deixar de ser a trombeta de Deus que vai falar: meu irmão, você não pode se isolar, você precisa continuar congregando. Não posso deixar de parar de falar, ou não posso deixar de falar isso. Terceiro lugar, irmão, nós devemos ficar juntos para vencer as ciladas do inferno, porque sozinhos nós somos vulneráveis, juntos nós somos invencíveis. A palavra de Deus diz sobre mim e você que nós somos mais que vencedores. É isso. Quando? Quando a gente é igreja. Nós somos invencíveis, irmãos, porque onde está a unidade, ali o Senhor ordena a sua bênção. Deus trabalha na unidade, irmão. Casa dividida não subsiste. Em quarto lugar, nós devemos batalhar primeiro no céu, depois na terra. A igreja tem se esquecido disso. Eu sei que eu já passei do horário, mas agora eu vou terminar. O irmão esses dias falou comigo assim: você precisa falar sobre política, você precisa pregar sobre política. Eu falei com ele: mas eu já prego. Você não percebe não? Irmãos, não é a teologia e o púlpito que está se politizando, é a política que está se teologizando. É o contrário. Por quê? Porque descobriram que os evangélicos têm voto. E porque descobriram que os evangélicos têm voto, a política passou a falar o teologuês. O problema todo não é os políticos falarem de teologia. O problema todo é nós do púlpito deixarmos de falar de teologia e falarmos de política. Mas quem disse que eu não falo de política? Eu falo da corrupção do gênero humano, eu falo do pecado, eu aponto o erro. Isso não é política não, irmão? Se você for um pouquinho esperto, você sabe quem defende isso e quem não defende. E eu já falei, eu estou em uma igreja de ovelhas extremamente inteligentes. Então eu vou continuar pregando a palavra. Eu vou continuar mostrando Cristo e mostrando a corrupção do gênero humano quando tem que mostrar, como eu estou fazendo hoje. E cada um faça as suas escolhas de acordo com a sua consciência, porque nós prestaremos conta a Deus das nossas escolhas. Ponto. Ficou claro? Amém? Então se alguém falar com você que o pastor não fala de política, fala: você está mentindo, o pastor fala. Então nós devemos batalhar primeiro no céu, irmão, depois na terra. Ore com seus irmãos, jejue com seus irmãos, busque a Deus em comunidade, porque o trono do céu é maior do que o trono da terra. Pastor, mas se dominarem o Brasil, e se acabarem com o Brasil, e nós entrarmos numa ditadura de fato e tal. Tinha santo na casa de César, irmão. Nós só temos que continuar a ser sal e luz. Vocês estão aí? Deus que me sustentou até aqui, Ele vai me sustentar até o final. Por que você está com medo? Respira. Lembra? Nós não estamos sozinhos. Nós estamos em bando. Satanás pode bramar o que ele quiser, ele não vai pegar a gente. Até porque ele brama como o leão, mas ele não é o leão, tá? E se ele vier, tem um outro leão
Esse é leão. Tudo, irmão, por que você não aplaudiu? Você veio aqui, vai! Deixa fluir, igreja do Senhor. Ai, pastor, nós somos batistas. Nós somos batistas, irmão. Avivado, renovado, transformado, mas batista. Deus. Meus amados, os predadores estão ao redor. Esse ano é ano político. Vai ter muito discurso por aí tentando atrair sua atenção. Presta atenção, tá? As dificuldades são reais, os desafios são grandes, mas nós não estamos sozinhos. Eu vou pedir para você fazer a mesma coisa agora. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado. Da mesma forma como eu falei antes, que a sua luta não é contra essa pessoa. Olha só, é essa pessoa que vai poder te ajudar. É essa pessoa que vai estar junto com você. É essa pessoa, irmão. Nós temos uns aos outros. E principalmente nós temos um Deus que peleja por nós. Talvez você esteja enfrentando seu amã hoje, irmão. Talvez haja um decreto contra a sua família, tem um decreto contra a sua saúde, tem um decreto contra as suas finanças, tem um decreto contra o seu casamento, irmão. Mas eu quero te lembrar, você foi chamado para esse momento. Esse é o tempo que Deus plantou você sobre a face da terra, para que você possa cumprir o teu propósito. Em nome de Jesus. Você está aqui em pé, e você vai permanecer de pé. Mas você não precisa enfrentar sozinho os inimigos da sua alma, irmão. Mas também você não pode ficar parado esperando que alguém resolva tudo por você, que alguém vai buscar você. Dê passos, mova-se, envolva-se, busque seus irmãos, participe da comunidade, permaneça na fila, permaneça na manada, permaneça no rebanho, permaneça no aprisco, permaneça na igreja, permaneça em Cristo, permaneça ativo, não passivo, meu irmão. Permaneça conectado, não isolado. Permaneça humilde, não orgulhoso. E lembre-se, na savana espiritual, somente comida, somente a presa corre sozinha. Está correndo sozinho? Comida. Satanás já olha assim, ó, comida, presa, fácil, vou pegar. Mas nós, o povo de Deus, irmão, nós andamos juntos em fé, em oração, em unidade, em movimento, uns em direção aos outros, sabendo que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Deus não desiste de você, ok? E nunca muda de ideia a seu respeito sobre o seu destino. Deus tem o coração voltado para você. Ele sabia tudo sobre você, e mesmo assim te escolheu para ser dele. O que acontece na sua vida, meu irmão, não tem influência sobre o amor de Deus. Seus erros, seus acertos, suas escolhas, isso nada tem influência sobre o amor do Senhor. O que acontece na sua vida não muda o fato de que Deus ama você, porque Ele é eterno. O amor de Deus nunca deixa de ser amor.